Bom dia, graça e paz no coração dos irmãos. Se encontramos aqui mais uma vez, mais um vídeo, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus tem nos sustentado. Isso já é um grande motivo, né? Uma grande alegria nos nossos corações. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa, aí eu peguei a Bíblia para ler. Eu comecei a ler Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus começou a falar no meu coração, sabe? Eu falei, não, essa palavra não pode ficar para mim, não. Seria muito egoísmo da minha parte se eu retesse a palavra de Deus. Eu falei, essa palavra não é para mim, somente para mim. Tem pessoas precisando escutar essa palavra. E quem assiste meus vídeos sabe que eu tô pouco me lixando pra curtida, pra like. Envio esses vídeos pra 800 pessoas no meu contato aqui. Mas eu tenho a certeza absoluta que Deus só quer falar somente com uma pessoa, muitas das vezes. E por amor a essa uma pessoa, eu vou gravar mais uma vez e eu vou lançar para todas. Porque talvez essa pessoa pode ser você. E a palavra que Deus me colocou se encontra em Romanos 28, cara. 28 até o 37. Fala sobre... Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um apóstolo que Deus separou para pegar para os gentios. Pedro, João e os demais ficaram para os judeus, pregando para os judeus. E o apóstolo Paulo não, veio pregar para os gentios. Gentios somos eu, você, os americanos, da Grécia, né? Todos os países que não seja judeu. Então o apóstolo Paulo, as cartas paulinas, foi direcionada para nós. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo, no seu versículo 28, em Romanos, ele começa dizendo assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vou repetir. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando o apóstolo Paulo escreve essas cartas, deixa eu pegar um pouquinho de café. O apóstolo Paulo ele não estava no conforto de um palácio não, tá? O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo, um dos apóstolos, talvez na minha concepção, historicamente falando, ele foi o apóstolo que mais sofreu em cadeias, em naufrágio. Ele sofreu tanto que ele falou: eu carrego no meu corpo a marca de Cristo. De tantas chibatadas, de tanta pedrejada que ele tomou. Então o apóstolo Paulo foi um apóstolo que sofreu muito. E quando ele escreve essa carta, isso me deixa um pouco sem entender, porque ele começa o texto falando: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aquele homem, quando escreve essa carta, ele está passando por um momento difícil. Porque no versículo 35 ele vai dizer: por amor a ti, Jesus, enfrentamos a morte todos os dias. Então quer dizer, o apóstolo Paulo enfrentava a morte todos os dias. De tal ponto, né, que ele escreve que ele era como ovelha destinada ao matadouro. Então o apóstolo Paulo ele servia perseguição, né? No capítulo 9, ele vai falar: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Naquela época não existia a palavra depressão, né? Só que a gente sabe que grande tristeza e constante, não é só uma vez, é constante angústia, era um sinal que, opa, podemos se preocupar, podia ser uma depressão. Então aquele homem, ele
Ele passou por tantas coisas. E quando eu vejo o versículo 28, quando ele diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, que o amam, eu falo, uau, uau. Aí no versículo 37, ele diz assim, mas em todas estas coisas somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Porque logo em cima, como eu acabei de falar, ele fala, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí no versículo 37 ele diz, apontando para cima, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por daquele que nos amou. Por mais que ele sofria perseguição, por mais que ele passava por tribulação, por mais que ele passasse por angústia, por mais que talvez as coisas não acontecia da forma que ele queria que acontecesse. A diferença do apóstolo Paulo era, ele sabia que Deus amava ele. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele vai começar a escrever acerca de alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos na presença de Deus, alegrai-vos, alegrai-vos. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia, ele tinha convicção, cara. O evangelho entrou no apóstolo Paulo de uma tal forma que ele sabia que a morada dele, ele sabia que a recompensa dele não seria aqui na terra. Ele sabia que a recompensa dele seria no céu. Seria onde Cristo está assentado. No mesmo capítulo 8 que nós acabamos de ler, porém um pouquinho mais atrás, no versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer, considero que os nossos sofrimentos atuais, repito, considero que os nossos sofrimentos atuais não pode se comparar com a glória que em nós será, não agora, será futuro, não é presente, será, vai acontecer, ainda não aconteceu, será revelada. Revelada quando? Quando o nosso corpo, quando o nosso corpo, como o mesmo apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, quando o nosso corpo será glorificado, quando o nosso corpo será transformado, semelhante ao de Cristo Jesus. Pois bem, o que você está querendo dizer com isso tudo, Paulinho? O que você está querendo dizer com isso tudo? Talvez você morra com essa depressão. Mesmo você sendo cristão. Talvez Deus não vai te livrar dessa depressão. Você vai ter que conviver com ela. E glorificar o nome de Deus através de... Talvez essa depressão seja um espinho na carne. Talvez você não é cristão. Correto? Você não é cristão. E leva uma vida muito, mas muito, supostamente boa aqui na Terra. E você resolve ir até Cristo. E Cristo vai lá e te alcança. E você se torna um dos nossos. E talvez a tua vida começa a ser atribulado como não era antes. Porque o reino de Deus não se resume nessa terra. Talvez ninguém nunca te falou isso. Talvez as pessoas podem te falar, cara, vem para Cristo, irmão, a sua vida vai melhorar. Vem para Cristo. Cristo vai curar a tua depressão. As pessoas afirmam. Cristo vai curar a depressão, como se Cristo fosse um gênio, né? Um gênio da lâmpada que se esfregasse e se tu pedisse, ele ia fazer conforme a tua vontade. Não, é conforme a vontade do Pai. É conforme a vontade do Pai. Sabe? Por quê? Porque o evangelho não se resume nessa terra, cara. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Ele combateu um bom combate. Perseverou na fé. Perseverou na fé. Acabei a carreira
E guardei o quê? Guardou a fé. Guardou a fé. E o justo juiz me dará a coroa da vida. Me dará. Lá. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Ele sabia que a coroa aqui no mundo, ele seria chicoteado, ele seria maltratado, ele passaria por angústia, ele passaria por tristeza, ele passaria por momentos também de alegria, momentos de felicidade, porque não existe felicidade plena aqui nessa terra. Bota isso na tua cabeça. Não existe felicidade plena aqui na terra. A felicidade plena, ela vai ser lá, ó. Onde não haverá dor, onde Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Lá vai ser a felicidade plena. Quando nós estaremos com Cristo, sabe? Lá é a felicidade, aqui na terra não. E foi isso que Deus colocou no meu coração, cara, nessa manhã, para falar para talvez uma pessoa que está aí sofrendo. Talvez Deus não vai tirar esse sofrimento de ti. Talvez você vai ter que conviver com esse sofrimento. Nossa, Paulinho, que palavra dura é? Uma palavra dura, mas é verdadeira. Mas eu tenho a certeza absoluta que Deus vai te fazer frutificar. Deus vai te trazer um crescimento espiritual através desse sofrimento. Através desse sofrimento, presta atenção, através desse sofrimento, Deus vai fazer a tua fé ser tão grande, Deus vai trabalhar na tua fé, Deus vai fazer tu perseverar. Por quê? Porque Deus não procura perfeição, Deus procura adoradores. E muitas das vezes, para Deus transformar uma pessoa em verdadeiros adoradores, Deus primeiro, ele moe essa pessoa. Porque se Deus talvez não moer essa pessoa, veja bem, porque talvez Deus não moer essa pessoa, não, ó, moldar o vaso. Porque às vezes a gente acha que o moldar o vaso de Deus é como? Como que o oleiro molda? Aperta. É apertar, ó. E talvez Deus te aperte e você não vai continuar, né? Talvez com essa angústia, mas tenha certeza absoluta que as aflições desse século presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus. Saiba também de outra certeza. Que Cristo Jesus, presta atenção, Cristo Jesus, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Aí você fala, como que Ele me ama se Ele está permitindo que eu sofra? Ele está permitindo que você sofra aqui, porque talvez Ele saiba que se tirar esse sofrimento momentâneo, passageiro, porque essa terra aqui é algo momentâneo, passageiro, se Ele tirar esse sofrimento, talvez Ele saiba que você possa se desviar do caminho dEle. E Ele não quer que você vá para um sofrimento maior, que é o lago de fogo e enxofre. Esse é um grande sofrimento, esse é a ira e a justiça de Deus. E a Bíblia fala, se seus olhos se te faz desviar do caminho, arranque-o, porque é melhor você ir cego pro reino de Deus, ficar cego nessa terra, né? E ir pro reino de Deus, do que o teu corpo, não sou o que fala, é a Bíblia, do que o teu corpo ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Então que Deus nos sustente. Eu vou pedir isso nessa manhã, para mim e para ti. Que Deus nos sustente e nos faça perseverar na fé dEle. Que nos faça perseverar na fé dEle. Para que um dia, toda lágrima, todo sofrimento, toda angústia seja limpada, seja lavada pela mão de Cristo Jesus, lá na eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame graça sobre ti, em nome de Jesus. Esteja um dia abençoado.